Você seria capaz de perdoar uma mãe que, para vingar o próprio orgulho, arranca as duas filhas pequenas do peito e as entrega na casa da amante do marido, virando as costas sem olhar para trás? E se eu te disser que aquele abraço rejeitado foi o último vislumbre de amor que aquelas crianças teriam em décadas, dando início a um cativeiro onde o choro de fome era calado com o golpe de um facão? Há feridas que o tempo ele não é capaz de fechar sozinho. Ele apenas as cobre com uma fina camada de esquecimento, enquanto a alma, ela continua chorando no escuro. Fique comigo até o final, porque a história real dessa mulher, que hoje, aos 50 anos de idade, tomou uma atitude que nos faz chorar de puro espanto e admiração, vai desarmar qualquer desculpa que você tenha dado para não recomeçar. Tudo começou no interior de Minas Gerais, quando essa nossa personagem tinha apenas 3 anos de idade e sua irmã somente 4. O pai havia arrumado um amante e a mãe, tomada por uma fúria cega, pegou as duas meninas pelas mãos, bateu à porta da rival e sentenciou: já que você quer o homem, leve também os frutos dele. Virou as costas na poeira da estrada e partiu para Brasília. Para trás, duas vidas inocentes que naquela noite choraram até perder a voz, sem entender por que o colo da mãe havia sumido. O que aquela mãe não percebeu é que, mesmo quando os laços mais sagrados da terra se rompem e o abandono parece absoluto, o Salmo 27, versículo 10, se cumpre no invisível. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O que se seguiu naquelas terras mineiras foi o retrato mais doloroso da crueldade. O pai, que trabalhava viajando, era uma sombra ausente que mal sabia das lágrimas derramadas no quintal. Na ausência dele, as meninas conheceram o inferno sob o teto de quem deveria cuidar. Elas andavam de calcinha o tempo todo, expostas ao frio da madrugada e ao desprezo dos vizinhos. O primeiro par de chinelos que conheceram na vida não veio de um gesto de carinho dos pais, mas da compaixão de um homem da vizinhança, que com os olhos cheios de lágrimas, ao ver aqueles pezinhos rachados e frios, partiu um chinelo adulto ao meio para calçar 4 pés miúdos. A fome era uma dor física que roía por dentro. Quando não havia sobras, o banquete daquelas crianças era a raspa queimada do arroz da panela, misturada com água fria e engolida com o gosto amargo do choro. A rejeição cega o ser humano e a madrasta transformou aquela casa em um tribunal de torturas que dilaceravam o corpo e o espírito. Em um dos episódios mais devastadores, após um deslize inocente de uma criança de apenas 3 anos, a menina foi obrigada a comer o próprio excremento. Uma tentativa brutal de esmagar qualquer rastro de dignidade humana, antes mesmo que ela soubesse o que era o amor. Em outro dia, em que o choro de fome da pequena era alto demais para a madrasta suportar, a resposta veio com o lado chato de um facão desferido direto contra a sua cabeça. O ferimento
negligenciado e infeccionado, juntou larvas. E a cena mais pungente daquela infância foi ver uma vizinha chorando baixinho na penumbra, usando um pequeno espeto de madeira para retirar, um a um, os bichos da cabeça daquela menininha. Diante de tanto horror, a mente das irmãs entrou em modo de defesa. Elas esqueceram o semblante da própria mãe. A dor apagou a única memória de afeto que elas tinham. É nessa hora que a alma clama no mais profundo silêncio, buscando forças no Salmo 30, versículo 5, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Foi no limite do suportável que o invisível operou. A irmã mais velha, com o coração em frangalhos, sonhou que a mãe aparecia sob a sombra de um pé de caju e as tirava daquele cativeiro de lágrimas. A partir daquele dia, o pé de caju tornou-se o altar sagrado daquelas meninas. Todos os dias, descalças e abraçadas para aplacar o frio da alma, as duas sentavam-se ali sob as árvores, fixando os olhos na estrada vazia. Elas aprenderam cedo demais o significado real de Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E, depois de muitos anos de espera inocente, o invisível se fez real. A mãe reapareceu e as trouxe para Brasília. Mas o trauma deixa cicatrizes que sangram por uma vida inteira. A mãe já havia se perdido em uma vida desestruturada, em situação de rua, e a infância continuou sem paz. O resgate definitivo só veio mais tarde pelas mãos de uma tia, mas o corpo daquela menina cresceu carregando a alma quebrada daquela criança negligenciada no passado. Hoje, aos 50 anos de idade, aquela mulher estava sentada em uma cadeira de escola, com os olhos marejados, matriculada na primeira série da alfabetização. Ver aquelas mãos calejadas pelo sofrimento, segurando um lápis simples com tanta firmeza, tentando juntar as primeiras letras, é um espetáculo que faz qualquer coração chorar de emoção. A psicologia nos ensina que passamos a vida inteira tentando abraçar e curar a criança ferida que fomos. Ao aprender a ler e a escrever aos 50 anos, ela não estava apenas decifrando vogais, ela estava com as lágrimas escorrendo pelo rosto, dando uma voz à menina de 3 anos que foi mandada calar a boca com um golpe de facão. Ela estava assumindo a autoria da própria história, materializando o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, versículos 3 e 4, de que o sofrimento produz a paciência produz a experiência, e a experiência gera a esperança. As páginas daquela cartilha escolar, agora manchadas pelas lágrimas de quem venceu o inferno, provam que o tempo do pranto tem um fim. Ao vê-la desenhar o próprio nome no caderno, é impossível não se emocionar com as palavras de Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de arrancar e tempo de curar. Aquelas duas meninas viveram uma rigorosa e longa vida sob o pé de caju em Minas Gerais. Mas o Criador jamais as perdeu de vista. A alfabetização tardia dessa mulher aos 50 anos é a prova viva de que nunca é tarde para reescrever o que a crueldade tentou destruir. A dor abriu a ferida no passado,
Mas a folha em branco do caderno, agora, no presente, é onde ela finalmente chora de alegria ao assinar a sua própria liberdade. Conhecimento liberta.